modernismo no Brasil foi uma ruptura, um abandono consciente de princípios e técnicas. Foi uma revolta contra a inteligência nacional. É mais possível imaginar que o estado de guerra na Europa tivesse preparado em nós um espírito de guerra. E as modas que revestiram esse espírito foram diretamente importadas da Europa. Quanto a dizer que éramos antinacionalistas, é apenas uma bobagem ridícula. O contexto histórico em que começa o movimento de arte moderna, né, em que começa a Semana de Arte Moderna e Arte Moderna no Brasil, ele tem a ver com a absorção de procedimentos artísticos da vanguarda internacional. Passamos por um período ali de Primeira Guerra Mundial, terminou em 1918, então o mundo ele ansiava por mudanças, ele estava passando por uma série de transformações. Essas transformações eram transformações sociais. Então, a partir daí você começa a criar grupos, né? É importante, o modernismo ele é um movimento de grupo, para, a partir dos movimentos de grupo, criar propostas, criar programas, criar propostas coletivas de modernização artística. O Brasil, na década de 1920, nós enfrentávamos ali a política das oligarquias, que era a política do café com leite, onde paulistas e mineiros se revezavam no poder. Mogi, entre as cidades, né, dessa região que nós estamos aí, leste, né, da capital de São Paulo, ela era uma das maiores. Entre o Vale e a capital, Mogi tinha um destaque de ter uma economia ainda em crescimento. Uma transição ainda do rural para o urbano, com uma industrialização tímida, mas crescente a cada ano. Mas Mogi é sempre essa região de entreposto, principalmente naquele momento entre São Paulo e Vale do Paraíba. Outro contexto também importantíssimo refere-se à Revolução Russa, que trouxe uma série de modificações nas questões sociais, principalmente nas questões do trabalho. Então os trabalhadores, a partir de agora, eles se viram representados com a Revolução. E essas ideias, tanto na questão política quanto também na questão cultural. E inclusive essas ideias que deram origem às revoltas e às greves da década de 1920 e também à Semana da Arte Moderna de 1922. São Paulo era um lugar que tinha tido um enorme crescimento econômico, um monte de gente imigrada, imigrantes que já tinham começado a ficar ricos, mas assim, incomparável com o Rio de Janeiro. Não chegava aos pés do Rio de Janeiro, que era a capital federal, e não chegava também aos pés do que havia de cultura consolidada em Salvador, por exemplo. Né? Belém do Pará, eram referências de capitais anteriormente. O próprio conceito de cultura, isso é importante indicar, tinha uma ideia de um conceito de cultura, que era uma cultura de elite. Cultura era o que havia na sala de concerto, cultura era o que havia na pinacoteca, era o que se aprendia na Escola de Belas Artes, era o que acontecia na Academia Brasileira de Letras. E o que a Semana de Arte Moderna fez foi canalizar os esforços, ser um catalisador, ou seja, ser um acelerador para que as forças difusas anticonvencionais tivessem um meio para se expressar de maneira pública, ou seja, foi um evento público e foi um evento programático. E com elas disputar o espaço com a cultura oficial. Então isso diferencia a Semana de outros movimentos. Geralmente o artista isolado contra a sociedade, ele vai perder. Agora, quando o artista se reúne em grupos de artistas, intelectuais, figuras de relevância, críticos de jornal, quando eles se unem, eles ganham força. Nesse sentido, o grupo modernista é um elemento intermediário entre o artista isolado e o grande público. E vai ser uma grande força em um contexto de renovação artística. Com a Academia Brasileira de Letras sem prestígio e sem nenhuma instituição que tome o seu lugar, porque São Paulo é uma província, a Semana de Arte Moderna foi um escândalo, esses artistas eles eram jovens, eles não tinham prestígio, eles se baseavam na irreverência. Então como que eu posso levá-los a sério? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude pensada. Então você tem que refletir e daí você gera programas. Então você tem muitos manifestos, muitos grupos, muitas revistas, muitos jornais, muitas polêmicas. E é nesse contexto que o modernismo surge e se difunde pelo país.
Já escreveu um autor como conclusão condenatória que a estética do modernismo ficou indefinível. O que acontece é que, a partir do Manifesto Futurista, o manifesto se torna um gênero modernista, um gênero de vanguarda por excelência. O que faz o manifesto? Ele dá diretriz, o que significa que, se algum modelo artístico se torna algo consensual, se torna um lugar comum, ele se enfraquece, ou seja, ele precisa se renovar. E a segunda diretriz, que é sequencial a essa, ele vem depois, é a do nacionalismo cultural. Quer dizer, o nacionalismo cultural é um definidor do modernismo, embora cada grupo tenha uma noção diferente de nacionalismo cultural. Pois essa é a melhor razão de ser do modernismo. Ele não era uma estética, nem na Europa, nem aqui. Era um estado de espírito revoltado e revolucionário, que se a nós nos atualizou, sistematizando como constância da inteligência nacional o direito antiacadêmico da pesquisa estética e preparou o estado revolucionário das outras manifestações sociais do país, também fez isso mesmo no resto do mundo, profetizando essa contemporânea guerra dos 100 anos, de que uma nova civilização nascerá. E hoje o artista brasileiro tem diante de si uma verdade social, uma liberdade, infelizmente só estética, uma independência, um direito às suas inquietações e pesquisas, que não tendo passado pelo que passaram os modernistas da semana, ele não pode imaginar que conquista enorme isso representa. Então, a cada década terminada em 2, a Semana de Arte Moderna fica mais importante do que 22. Então, em 42, ela chamou mais atenção do que em 22. Em 52, mais atenção do que em 42. 1972, por exemplo, foi um ano de grande celebração da semana. E 2022, ela praticamente domina a pauta cultural do país. Ou seja, a Semana de 22, ela disputa com o bicentenário da independência. Se você pensar, hoje a gente debate mais do ponto de vista da cultura, os 100 anos da semana, do que os 200 anos de país independente, o que é um fenômeno cultural. Isso foi construído ao longo do tempo. A relação do Mário de Andrade com a Semana de Arte Moderna é a seguinte: no segundo dia, que foi o dia de escândalo de fato, ou seja, o dia de escândalo de fato da Semana de Arte Moderna foi o dia 15 de fevereiro. E nesse dia, no intervalo entre uma apresentação e outra, o Mário de Andrade diz que ele vai fazer uma conferência sobre artes plásticas. Então, o que foi esse discurso? O que ele falou, né, foi na escadaria, não foi no palco, foi na escadaria. Foi em pé na escadaria, com contato direto com o público, e ele diz que não sabe como fez essa palestra, porque ele estava sendo insultado, estava sendo vaiado, perto, numa pequena distância, xingando, vaiando. Ele falou que fez num transe uma conferência sobre artes plásticas. Como eu pude fazer uma conferência nas escadarias do Teatro Municipal, cercado de anônimos que me caçoavam e ofendiam a valer? O meu mérito de participante é mérito alheio. Fui encorajado, fui enceguecido pelo entusiasmo dos outros. Apesar da confiança absolutamente firme que eu tinha na estética renovadora, mais que confiança, fé verdadeira, eu não teria forças físicas nem morais para arrostar aquela tempestade de achincalhes. E se aguentei o tranco, foi porque eu estava delirando. O entusiasmo dos outros me embebedava. Por mim, teria cedido. Não, digo que teria cedido apenas nessa apresentação espetacular que foi a Semana de Arte Moderna, porque com ela ou sem ela, minha vida intelectual seria o que tem sido. Muito rapidamente, depois da Semana de Arte Moderna, acontece um outro passo, que é um passo de busca pela identidade nacional, né? Porque um dos primeiros motivadores, né, do movimento modernista foi que o Brasil estava se tornando um país que vivia a modernidade industrial. Vivíamos uma onda, né, no Brasil de um progressismo
e também de um resgate, certamente histórico, de personalidades. Isso queria culminar num certo nacionalismo brasileiro. Com a transformação de um mundo onde a economia era muito rural para uma economia que se torna uma economia cada vez mais industrializada, onde vai chegando gente de muitos lugares do mundo. Nós tínhamos aqui em Mogi essa mesma onda, né? Então, exemplo, nós tínhamos uma consolidação de uma colônia na cidade, tanto japonesa quanto libanesa e até mesmo árabe, que já começaram a vir nos anos 20 para cá, mas no avanço nacionalista eles querem resgatar certas culturas, tradições, histórias. Existe uma espécie de crise nisso, que também não somos europeus. Então quem somos? O que é que somos? O que é arte brasileira? O que significa esse adjetivo que a gente coloca junto de arte? Ele fala, acontece que a gente não sabia o que era o Brasil. A gente tinha um legado de discursos patrióticos e de autoelogio, e o que era propriamente o Brasil a gente não conhecia. Então era preciso usar toda a irreverência, todos os novos mecanismos, todos os novos olhares, toda a possibilidade de valorizar o não normativo para descobrir e construir o Brasil. Ele vai comparar o artista modernista como um caipira que ganha sapatos. Conhecem aquela história do caipira que ganhou umas botinas para votar no Dr. Tal, deputado de profissão? Pois calçou-as e avançou na estrada. Os pés começaram a doer. O cabra não pôde mais. Tirou as botas e acariciou com olhos paternos os dedos que se mexiam livres, reconhecendo a terra amiga. Tá contente, canaiada? Esses modernistas brasileiros parecem-me que descalçaram as botas. Ou seja, a abertura para a irreverência, a abertura para o não normativo da arte internacional de vanguarda é trazida para o Brasil como um meio de descoberta de questões nacionais que até então não eram valorizadas. O Mário de Andrade tinha uma concepção que vinha muito do romantismo alemão. Aquela concepção que eu disse, de que o povo é gestado numa paisagem, ele tem uma sensibilidade própria, né? Ele tem características próprias. Nós somos na Terra o grande milagre do amor. E embora tão diversa a nossa vida, dançamos juntos no Carnaval das Gentes. Bloco Pachola do Custa, mas vai. E abre alas que eu quero passar. Nós somos os brasileiros auriverdes, as esmeraldas das araras, os rubis dos colibris. Os abacaxis, as mangas, os cajus atravessam amorosamente a fremente celebração do universal. O modernismo brasileiro foi o primeiro movimento que, de maneira programática, autoconsciente, vai fazer com que a cultura popular, que não eram contemplado pelas artes anteriores, fossem considerados algo que poderia ser valorizado como qualquer outra coisa. Por isso que era um movimento não só de invenção, mas de descoberta. Você inventava descobrindo e quando você descobria, você tinha recursos para inventar. Então havia o que o Mário de Andrade chamava de popularesco, né, que hoje a gente chama de indústria cultural, que era teatro de revista, circo, a ópera fazia parte disso. A ópera não era considerada uma coisa super culta, embora os frequentadores considerassem que sim. E depois o rádio e as gravações fonográficas, a indústria do disquinho de 78 RPM. Isso é uma área que o popularesco para o Mário de Andrade não era cultura nacional. Era uma outra coisa que estava acontecendo e que era preciso pensar como se relacionar com isso. É uma arte, né? Mas é uma coisa que eles tinham dúvida. E havia o folclórico, que era o que vinha do povo, que era o que tinha uma história, uma memória, fosse dos povos indígenas, fosse do período colonial, fosse da escravização, fosse da história do catolicismo no Brasil, que havia algo ali que era considerado mais puro, menos contaminado pela sociedade industrial capitalista. Isso hoje, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não é bem por aí um caminho bom para pensar. Mas naquele momento isso eram categorias muito aceitas, assim. E aí a antropologia, ela se torna um lugar para descobrir quem nós somos. Essas discussões todas são importantes para a gente entender como que a cultura está presente no nosso cotidiano, como constitutiva de cada indivíduo, e também presente na história, como que isso se exprime em cada detalhezinho do ser humano
em cada local que o ser humano ocupa e cada expressão que ele decide realizar, como que a cultura está por trás disso tudo, né? É uma construção que acontece ao longo do século XX. A ideia de que cultura é uma coisa que pode vir do povo, que pode ser gestada no povo, que pode ser construída no povo, aprimorada, refinada, né? De que o que o povo faz também é arte. Os modernistas participaram muito de uma tentativa de construir conceitos e pensar as relações entre essas artes, entre esses espaços de expressão. Só o que avançamos em sociologia, só a reorganização dos estudos folclóricos e críticos históricos sobre princípios mais científicos, só o repúdio do amadorismo nacionalista e do segmentarismo regional. E, finalmente, só o processo do homo brasileiro realizado pelos romancistas e ensaístas. São herança fecundíssima e já esplêndida, que não nos permite sequer melancolia na verificação da bancarrota linguística. Na França, ou seja, na Europa como um todo, você tinha mais ou menos uma divisão do trabalho em o que era a criação artística e o que era a pesquisa histórica, social, antropológica, cultural. Entre a pesquisa cultural e a expressão artística, você tinha uma divisão do trabalho. No Brasil não havia divisão do trabalho entre o artista inventivo e o pesquisador cultural. Muitas vezes são a mesma pessoa e o Mário de Andrade pela vida toda foi, sobretudo a partir de meados da década de 20, foi essa pessoa. O caminho que o Mário está procurando fazer é que a arte erudita nacional faça uso, né, de certos modos, recursos de expressão que existem para fazer uma música que as pessoas falam, isso é uma música brasileira. Uma música de sala de concerto, mas é uma música brasileira. E o Mário de Andrade, sendo ao mesmo tempo um intelectual e um artista, ele tem um processo compositivo que é muito característico dele e que é muito interessante, que é o seguinte: ele é muito curioso, então, e não só curioso, o Mário de Andrade era uma pessoa muito voluptuosa, ou seja, era uma pessoa que gostava de livros, uma pessoa que queria vestir bem, era uma pessoa que queria comer bem, viajava. Antônio Cândido dizia que quando ele ria de corpo inteiro, quer dizer, era uma figura que gostava de dançar, tirar foto, desenhar. Ele estudava, ele lia, ficava pensando, e de repente ele tinha uma explosão, ele tinha um arrebento, ele tinha um estouro. E nesse estouro ele pegava e escrevia sem parar, às vezes por dias, dormindo pouco, comendo pouco, enchia cadernos e depois passava meses ou anos moldando o livro para ter a forma final. Foi assim que ele escreveu o Paulicéia Desvairada e foi assim que ele escreveu o Macunaíma. O Macunaíma, por exemplo, foi escrito, ou seja, posto no papel em 6 dias, numa rede, numa fazenda em Araraquara. Mas o livro não é o produto de 6 dias, o livro é o produto de 2 anos de trabalho sobre o manuscrito dos 6 dias, tudo bem? Ou seja, não é que nasceu pronto, claro. Ao mesmo tempo que ele escreve o Macunaíma, ele escreve um livro que chama Ensaio sobre Música Brasileira. O que tinha naquela música que eram traços que a gente podia reconhecer uma cultura nacional em embrião? Então ele faz um estudo e ele dá orientações. Se você quer compor uma música de orquestra, uma música de sala de concerto, que seja brasileira, você pode explorar essas possibilidades aqui. Por isso também ele se interessa tanto pela festa aqui de Mogi, porque aqui tem várias expressões musicais acontecendo, né? Isso para eles é importante, é um festejo que tem música, que tem canto, que tem dança, que tem música. Ele tem uma informação que interessa ao Mário, porque o Mário é músico. O Mário ele tem uma visão muito ampla para esse olhar popular e sincrético. Porque dentro de uma concepção de dança, uma manifestação cultural, ali você vai ter diversas influências, tanto portuguesa, nós temos uma tradição africana muito forte, quanto indígena. Tudo isso se mistura nesse âmbito. E essas influências acabam se completando. Para estudar a lógica das manifestações populares, ele chega aos antropólogos. A Dina Dreyfus e o Claude Lévi-Strauss vêm ao Brasil como partícipes desse grande projeto de tentar transformar São Paulo numa referência cultural e não só política e econômica. Como a Revolução de 32 gera
uma crise entre São Paulo e Getúlio, o modernismo paulista vai ser um dos mais distantes da construção estatal do Getúlio. Ele puxa mais os modernismos de outros estados. A mobilização política das elites paulistas usa, não, nós perdemos o poder, mas nós vamos mostrar que nós somos melhores de cultura do que vocês estão pensando o quê? Em 1935, né, o prefeito Fábio Prado, ele institui o Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de São Paulo e ele convida o Mário de Andrade para presidir o departamento. Se a gente tiver que falar de uma visão do Mário de Andrade sobre a cultura brasileira, essa visão, na verdade, é mais da ordem de um problema. A etnografia brasileira vai mal. Faz-se necessário que ela tome imediatamente uma orientação prática baseada em normas severamente científicas. Não precisamos de teóricos. Os teóricos virão a seu tempo. Nós precisamos de moços, pesquisadores, que vão a casa recolher com seriedade, de maneira completa, o que esse povo guarda e rapidamente esquece, desnorteado pelo progresso invasor. Tem uma crítica do Mário de Andrade que é muito importante a gente nunca esquecer, que é o fato de que o modo como as classes sociais se relacionam no Brasil, né, e o modo como a elite vê o povo no Brasil e a grande desigualdade no Brasil afeta esse problema. Se a elite se mira em valores europeus, as pessoas tendem a imitá-la. Por outro lado, as pessoas que são as detentoras da memória cultural do que se chamava folclore, elas vão sendo desvalorizadas, maltratadas, desestimuladas. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai operar algo, fazer algo surgir num ambiente desse tipo? E nesse sentido, a curiosidade dos professores franceses pela realidade brasileira era convergente com o que os modernistas já vinham fazendo. A Dina Dreyfus, que também havia sido convidada para ser professora, ou na faculdade de filosofia, ou no Liceu Francês de São Paulo, fica a ver navios. Ninguém dá cargo nenhum para ela na hora que ela chega. Foram convidados os dois. E ela fica sem cargo. Isso é um corte machista, né, no que acontece aqui em São Paulo. E o Mário de Andrade aproveita que ela está livre e fala, ensina a fazer pesquisa de campo. Então ele cria uma coisa que chama cursos livres. E o primeiro curso é o curso de etnografia e folclore da Dina Dreyfus. Ela ensina a fazer pesquisa. Eles queriam que esses dados tivessem uma base, saber utilizar, saber o que perguntar, mapear, registrar e compreender o que é o povo brasileiro, né? E no curso se propôs que cada aluno fizesse uma pesquisa. Agora, a viagem a Mogi das Cruzes foi uma atividade do curso. Dizem que eu sou modernista e paciência. O certo é que eu jamais neguei as tradições brasileiras. As estudo e procuro continuar a meu modo dentro delas. Ele tem interesse em que musicalidade acontece no catolicismo popular, o que vem da Península Ibérica, o que vem dos povos africanos, o que vem dos povos indígenas. O que a gente carece de distinguir é tradição e tradição. Tem tradições móveis e tradições imóveis. Aquelas são úteis, têm uma importância enorme. A gente as deve conservar tal qualmente estão, porque elas se transformam simplesmente pela mobilidade que têm. Assim, por exemplo, a cantiga, a poesia, as danças populares. Essa é uma pauta do Mário de Andrade. O Mário de Andrade tem interesse nas festas populares, numa coisa que ele chama de danças dramáticas. As tradições imóveis não evoluem por si mesmas. Na infinita maioria dos casos são prejudiciais. Algumas são perfeitamente ridículas, como a carroça do rei da Inglaterra. Destas a gente pode aproveitar apenas o espírito, a psicologia, e não a forma objetiva. Como Mogi tem essa ocupação
muito longa, já de muitos séculos. Então esses elementos vão se acumulando, né, na cidade. Eu acho que Mogi tem características ainda hoje de certo modo preservadas, que provavelmente a cidade de São Paulo tinha no meio do século XIX, né? Casario, urbanismo, essa relação um pouco mais evidente com o rio. A gente tem uma referência muito importante histórica aqui, que é o rio Tietê, né? O rio Tietê, originalmente conhecido como o rio Anhembi, ele é a rota de ligação. Na verdade, tudo que existe em São Paulo, tudo que existe pós-litoral, né, acontece, pelo menos aqui na nossa região, graças ao rio Tietê. Eram referências que os indígenas já usavam, né, como meios de locomoção, de navegação. Então a gente tem aqui na nossa cidade, passando uma das grandes avenidas de ligação, de construção e de desenvolvimento da nossa história, principalmente no estado de São Paulo, mas também do Brasil, que é o rio Tietê. Com certeza a colaboração do rio é imensa, sem ele não existiria o Cinturão Verde. O rio Tietê não só ele disponibiliza a água, que é extremamente importante para a cultura de hortaliça folhosa, como as margens do rio e as áreas de várzea são áreas de terras muito férteis, então são excelentes para a produção de hortaliça. O Mogi ele pode ter essa qualidade, né? Eu acho que de certo modo tem esses elementos ainda populares presentes no território, né? E resquícios de uma história que, com muito esforço, se mantém na cidade de Mogi, né? É justamente essa oportunidade de ver as raízes do território do Alto Tietê. É bem provável que a entrada dos Palmitos não se restringe exclusivamente ao município de Mogi das Cruzes. Mas confesso ignorar a existência dela em outros lugares do Brasil. E não me lembro de qualquer referência a ela, nem mesmo em outros municípios paulistas. A festa do Divino tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, o aspecto religioso. Nossa festa ela é diferente e ela é importante, por quê? Por 2 pontos, entrada dos Palmitos e alvorada. 7 dias no período da manhã, que 5 horas, 2, 3 mil pessoas se reúnem nas ruas aqui do centro da cidade, em oração, rezando também a coroa do Divino. Então é uma festa para Deus, aí tem toda a importância da festa do Divino. Agora, do ponto de vista de uma festa popular... É a entrada dos Palmitos, né? E é interessante entendermos também o significado desta festa, porque assim, se olharmos para a origem da festa do Divino, o que acontecia antigamente? Na véspera do dia de Pentecostes, os agricultores daquela época, eles apresentavam em agradecimento ao Espírito Santo as suas primeiras colheitas, né, como gratidão. É muito provável que o entendimento da população no cortejo da entrada dos Palmitos seja porque havia uma abundância dessa palmeira na floresta. Ela realmente se destacava. Então, como a festa era uma festa para agradecer a abundância da colheita, nada melhor do que aquela planta tão linda que era abundante representar a festa. Curiosamente, ele não viu, né, a entrada dos Palmitos. Na hora que ele vai perguntar o que é, ele começa a anotar. E as pessoas vão contando e aquilo vai ficando cada vez mais interessante. Por quê? Porque o Mário de Andrade fala... E principalmente o fato da cerimônia ter seu nome especial, Entrada dos Palmitos, onde o nome entrada determina bem o propósito nuclear de fazer o vegetal entrar na cidade, carregando em forma processional, prova tratar-se exatamente de um culto.
isso de cortar a palmeira inteira e trazer ramos, e trazer um feixe de folha, é uma coisa que tinha muito no folclore de Portugal, né? E que são festas que vêm de rituais muito antigos da primavera, da chegada da primavera, né? Da colheita, né? De celebrar o fim do inverno, o começo da colheita, a abundância, as coisas que ficam verdes de novo. Então ele começa a olhar e fala... A finalidade de ornamentar a cidade é a explicação superficial de pessoas já muito urbanizadas, desejosas de interpretar para compreender, mas sem conhecimentos etnográficos. A noção de adorno me parece inconsistente. O adorno é uma consequência. E ele vai observando e vendo que a festa, ela perde essa informação. Ninguém sabe bem de onde vem, ninguém sabe por que faz aquilo, mas as pessoas continuam fazendo. E o modo como ela está estruturada é interessante. E ele fala, tá vendo? Tem uma memória ibérica que chega até aqui. A cavalhada tem esse enredo, que é uma dança dramática, uma dança que é um teatro a céu aberto. Esse teatro a céu aberto relembra as batalhas medievais entre cristãos e mouros, quando os mouros tinham invadido a Península Ibérica e ainda permaneceram na Península Ibérica por um longo tempo. E depois da expulsão dos mouros, as celebrações eram feitas com torneios que lembravam aquelas guerras medievais entre cristãos e mouros. A cavalhada de início não estava ligada às festas religiosas, eram festas pagãs na Europa. Aqui no Brasil, já vindo para o Brasil, então as cavalhadas praticamente vieram para o Brasil com os descobridores. Já no início, no século XVI mesmo, já existia cavalhada aqui no Brasil. E como a festa divina é uma festa que foi criada pela monarquia para o povo, e o povo assimila para si essa festa, acontecia durante a festa divina. Então, era pontualmente ali a cavalhada acontecia. Como é um teatro a céu aberto, requer um espaço muito maior. Talvez seja esse o motivo dela ter desaparecido em muitos locais, inclusive aqui em Mogi. O que aparece aqui atualmente, já há um longo tempo, é através das danças dos moçambiques, né, do bailado de bastão, uma simulação, uma insinuação de combate. O simbolismo vai desde batalhas medievais, né, batalhas de origem ibérica entre cristãos e mouros, ou batalhas de origem africana mesmo, entre reinos africanos, né? E às vezes também numa releitura sobre a própria devoção aos santos, né? Em Mogi das Cruzes surgiu primeiro o Moçambique, né? Que são os Moçambique, que são os manejos que trabalham com bastão. E aqui na cidade de Mogi, Mogi das Cruzes tem em primeiro lugar no estado de São Paulo com mais grupos de congadas e moçambiques do estado de São Paulo. A igreja, ao longo do tempo, ela procura promover, né, essa inclusão das devoções populares com o catolicismo oficial, né? Porque as congadas, os moçambiques, eles inicialmente, no passado, em séculos passados, eles não pertencem ao festejo do divino, pertencem ao festejo de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Elas eram consideradas uma coisa que as pessoas negras fazem e que é uma coisa lá deles e que não tem valor nenhum, quando não diziam que era negativo, supersticioso, que era barulhento, que não tinha música, não tinha musicalidade, quer dizer, tinha um discurso muito racista. O que nos falta é saber exatamente o que é folclore. Essa afirmação não significa de forma alguma que seja assim tão assustadora a ignorância da intelectualidade culta do nosso país, mas da existência entre nós de um problema urgente e preliminar.
Pode-se dizer, então, que é um país que está a pedir, com urgência, com minúcias, estudos etnográficos. Em nossas capitais, assim como nas mais longínquas cidadezinhas, a pesquisa é possível e necessária. Claro. Outra coisa de enorme e urgente necessidade é a organização dos museus. Mas, pelo amor de Deus, museus em forma moderna, museus vivos, que sejam museus de ensinamento ativo. Quando a gente está em cortejo, a gente quer mostrar a nossa resistência dos nossos antepassados. Eu sou assim que é o meu jeito de expressar, não é melhor nem é pior, mas essa é a minha identidade, você está se revelando, não é só uma brincadeira folclórica. O que traz a cultura africana e as culturas afro-brasileiras para a contribuição para o que o Brasil é, o que é que eles trazem? O que é que pode ser isso? Os congados, no geral, né, é de origem, pode ser apontado como de origem afro-ibérica, né? Junção da cultura e da religião europeia, o catolicismo, né? Com costumes culturais e religiosos do povo banto. Na parte rítmica, ela é um misto tanto da musicalidade europeia, portuguesa, com a rítmica africana. Então, o que predomina é a percussão. Os moçambiques já se fardam mais no estilo militar, vai aproximar mais aí dos fardamentos da Revolução de 32, né? Tem o bibico, os fitões imitando os talabartes, né? Moçambique sempre vai ter algum instrumento de percussão nas pernas. Logo após o joelho, abaixo do joelho, ao tornozelo, né? As correias de guiso ou chocalhos de lata. Isso é um elemento típico dos moçambiques. Neste ano de 1936, os dançadores da Congada acompanharam a procissão participando dela apenas como povo. E é de fato costume tradicional por todo o centro, os figurantes das danças dramáticas que se realizam por ocasião das datas religiosas, congadas, moçambiques, caiapós, geralmente pela festa do divino, acompanharem as cerimônias todas como povo apenas, sem que os padres lhes permitam mais qualquer coparticipação singular. Sempre na história de Mogi houve uma forma de invisibilizar o negro, o indígena, a mulher. A gente observa uma história muito mais com personagens homens, brancos. E isso é um erro historiográfico grande para a cidade. Você foi educado a tratar aquilo como inferior e foi educado a nem poder prestar atenção. Então você não tem nem a oportunidade de entender o que está acontecendo. Agora, se alguém se aproxima e se permite ouvir, observar, entende o valor daquilo e vai entendendo como é bonito. Eu cheguei aqui agora, vou contar da onde eu vim. Vim de um bairro muito nobre, hoje da cidade de Mogi. Ter a capacidade de não ver essas expressões culturais só na chave do que é exótico, mas ver aquilo como uma expressão genuína, não só uma expressão para turista, né? É um esforço novo, né? Entender esses significados culturais mesmo, né? E entender as origens, entender a relevância daquilo para aquela população, para aqueles grupos. Acho que a gente está em condições, nós estamos em condições de fomentar essas expressões e enxergar o que existe de genuíno nessas expressões, né? É um louvor da maneira africanizada, mas é um louvor. Cantando música pro divino, cantando música para Santa Efigênia, para Nossa Senhora Aparecida. Então, essas músicas que a gente canta em cortejos, as danças também, que são os passos africanos também, a gente mostra também em cortejo, né? E a nossa energia, o nosso suor e a fé e a devoção. Sempre, com muita garra e muita fé. Os palmitos, essas palmeirinhas comuns em nossas regiões de campos,
cortados junto à raiz, já se encontram empilhados sobre vários carros de bois. Chegada a procissão a esse lugar, que fica sempre mais ou menos 1 quilômetro da cidade, os carros de bois se movem com seus puxadores na frente. Forma-se então a procissão de volta à cidade. Os carros abrindo o cortejo e atrás o festeiro e o povo, com a filarmônica fechando a romaria. Alguns antigos relatam o seguinte, né? Alguns palmitos entravam deitados no carro de boi, outros eram colocados na cidade. Por que o palmito? Porque era o que tinha de mais valioso na Mata Atlântica. Ela é importante por ser uma espécie-chave no ecossistema. Ela alimenta muita gente. Então, ela é fundamental para o equilíbrio e para a biodiversidade da Mata Atlântica. Algumas expressões culturais, as mais genuínas, elas são ligadas com a natureza, com uma reinterpretação humana da natureza. Ao mesmo tempo que Mogi é um grande centro de consumo e potencial da parte de mercado, ela tem uma raiz muito forte no agro e uma relação muito bonita com a natureza em si. Preservar a natureza hoje é uma questão de sobrevivência. Uma tradição me resta esclarecer. Os carros de bois usados para o transporte processional dos palmitos. Será simples emprego dos processos regionais de locomoção? Mogi das Cruzes é um município progressista. Rende da capital paulistana. E por que sempre o uso exclusivo dos carros de bois e não dos veículos de tradição muar tão habituais em São Paulo, onde o carro de boi vai desaparecendo com a insensibilidade do progresso? O Mário de Andrade vai perceber que uma das coisas mais constantes no Brasil é o tema do boi. Ele vai dizer porque o boi não apenas é o alimento, como o pastoreio do boi é um elemento de internalização do país. E nesse sentido ele seria o animal popular por excelência. E você tem a festa do boi, que é um ritual de morte e ressurreição, que você mata um boi em uma data X com um procedimento específico para que nunca falte. São rituais de primavera, que une os rituais gregos de Dionísio, a morte e ressurreição do Deus no cristianismo, o Bumba Meu Boi e as demais cerimônias populares do boi, e uma infinidade de variações do reflorescimento da terra. Pelo exposto, se vê que a entrada dos palmitos, tanto no seu conceito como nos pormenores do seu rito, deriva das tradições europeias do culto vegetal, do reflorescimento da terra na primavera. Como reminiscência quase que inteiramente profana desse culto, é que a entrada dos palmitos pode ser compreendida e explicada. A própria substituição da árvore de maio, pinheiro ou bétula pelos palmitos e o emprego sistemático do carro de boi, não creio serem meras adaptações regionais, mas produtos derivados mais profundamente da tradição. Até aqui, a evidência. Esse comparativo do que acontecia em Mogi com o que aconteceu lá na Europa. Era um olhar que ninguém teve. Apenas ele teve esse olhar da árvore da vida para o europeu ser o pinheiro e a árvore da vida para o mogiano ser o palmito, que hoje está em total extinção. A pessoa que corta o palmito, ela não tem noção, a ideia do tamanho do impacto ambiental que ele está causando, porque essa é uma espécie-chave. Mais de 70 espécies de animais se alimentam da palmeira e ela tem uma peculiaridade muito interessante. Na época que a floresta quase não tem frutos, que é o inverno, é exatamente quando não tem nenhum fruto que o palmito solta suas sementinhas do açaí ali, do açaí jussara. Então, tirar o palmito, você deixa o inverno mais pobre para toda a biodiversidade. Hoje nós fazemos o quê? Nós damos a semente ou, em grande parte, pelo menos 300 mudas de palmito para a população em geral quando acaba o cortejo de entrada dos palmitos. E eu acho que em Mogi a gente tem essa oportunidade ainda de
como a natureza está em toda parte, então a oportunidade de observar a natureza com uma certa reverência e com uma humildade em relação à história que foi herdada pelo local. A história, ela, por mais que ela trate do passado, né, ela é uma coisa cotidiana. A gente, né, ela é constante. Somos história, né? Somos sujeitos históricos. As pessoas elas acham que memória é uma coisa assim que ficou muito lá atrás, e não é. A gente fala de memória todo dia, porque a memória é o que nós somos, né? Nós somos fruto desse processo histórico. Então, graças ao Mário, que ele planta essa semente em cada um, do gosto, do amor pela arte popular, das manifestações que são tão fundamentais e importantes, e o quanto isso reflete a face de um povo. Em todos os papéis, ele agiu de maneira excelente, assim, né? Ele carregou essa excelência para todos os papéis que ele precisou exercer, né, o Mário de Andrade. Ao menos me sobra essa certeza de que ninguém amou mais do que eu os brasileiros do Brasil. Se não faço nada por eles é porque Deus não me deu o destino dos fazedores. Assim mesmo vou trabalhando no meu canto e não tenho vergonha de mim. Então, nesse sentido, ele busca mapear, ele busca fazer o arquivo, ele busca fazer o levantamento e a pesquisa justamente desses elementos que estão à sua volta. E a atenção dele vai ser justamente por aquilo que ele sente que está desaparecendo. Nesse sentido, é um elemento muito de preservação, porque ele sente que a urbanização vai ou diluir ou apagar as manifestações que vêm de um universo rural anterior à urbanização. A ideia da gente preservar é a ideia da gente entender as nossas origens. De onde a gente veio? Como que começou a nossa história? Então, tudo que a gente carrega hoje, a gente carrega em cima do aprendizado que a gente teve no passado. É a nossa história, é o que nos trouxe até esse momento. Então, a partir do momento que a gente não preserva, a gente destrói tudo aquilo que formou a gente, como pessoa, como nação e como espécie. E o Mário é uma pessoa que merece esse olhar, né? O Mário, em tudo que ele fez, ele merece esse olhar. Onde você puder fazer um comentário que explique para as pessoas o que o Mário tentou, qual era a intenção dele, você vai estar ajudando uma outra geração. Esse meu nacionalismo, não pensem que é chauvinismo e muito menos regionalismo. É apenas amor humano e única maneira de nós brasileiros nos universalizarmos. Porque a maneira de um povo se universalizar, a única maneira, é concorrer com esse contingente único e inconfundível para enriquecer essa coisa sublime, uniforme e múltipla que é a humanidade.